Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 07 de maio de 2019. Ele disse que seu maior sonho era entrar em uma escola e atirar, diz professora de jovem apreendido. Logo após o massacre que matou 10 na escola de Suzano, na Grande São Paulo, uma professora alertou a Polícia Civil sobre o jovem que foi apreendido na terça-feira, 19/03, sob suspeita de ter participado do planejamento do ataque. O menor, agora com 17 anos, está sob suspeita de ter ligação com os 2 executores do atentado, ambos mortos. Mensagens em seu celular também embasam as investigações da polícia. A justiça determinou a quebra do sigilo telefônico do menor. A professora afirmou ter dado aula na Escola Estadual Raul Brasil em 2015, quando lecionou para o adolescente que executou os atentados, e que atualmente estava em outro estabelecimento de ensino, onde tinha como aluno jovem que foi apreendido nesta terça, 19. Em uma atividade, em sala de aula, ela teria proposto uma projeção do futuro aos estudantes. Relata que o jovem investigado era tido por apático e que não falava com ninguém, mas, naquele dia, fez declarações que a chocaram. O fato teria ocorrido 10 dias antes do atentado em Suzano. Este teria respondido de forma fria, sem expressar qualquer sentimento, que o seu maior sonho era entrar em uma escola, armado e atirar em várias pessoas aleatoriamente. Alega que ficou chocada com a expressão fria do aluno, que mesmo sendo questionado pela declarante, se não tinha remorso, respondeu que o único sentimento que desenvolvia era um sentimento de prazer, quando imaginava tal cena, consta no termo de depoimento da professora. A polícia ainda afirmou que na manhã do dia 13, data do atentado, quando soube da tragédia que ocorreu no Raul Brasil, tentou por diversas vezes entrar em contato com o rapaz, pois acreditava que ele era o autor de tal crime, por causa dos detalhes. Entretanto, depois de um tempo, ele respondeu. As mensagens foram entregues pela professora à polícia. No dia do atentado, ela ainda entrou em contato com o celular do jovem, por desconfiar de que ele teria sido o autor dos ataques. Entretanto, ele respondeu dizendo que não fez parte do massacre, mas que seu melhor amigo o fez. Ele só tinha problemas demais. Ela questionou. E o que você acha disso? Eu não tenho opinião. Ele se matou, um belíssimo FDP, isso sim. Vou sentir falta dele. Ela disse. Fim de mundo. O jovem respondeu. Nem tanto, kkkk, nem cheguei a chorar. A professora ainda alertou. Chorei muito, pensei que você estivesse envolvido. E o jovem respondeu. Um monte de gente pensou, kkk. Em determinado momento da conversa, ele ainda afirmou. Ele fez o que a gente vivia conversando sobre. Entrou para a história. Em depoimento, ela diz que o menor na última parte da conversa disse que tem planos, sendo questionado pela depoente quais planos, e respondeu apenas Rússia. A violência é uma doença da alma, diz médium Divaldo Pereira Franco. Discípulo de Chico Xavier e hoje o mais importante representante do espiritismo no país, Divaldo Pereira Franco conversou com ZH antes das palestras em Porto Alegre e em Novo Hamburgo em agosto de 2016. Como ser feliz? Qual a origem do mal? Como lidar com o sofrimento? Essas e outras questões, bem como a conversa com os mortos, base da crença da doutrina espírita, foram tratadas em entrevista concedida em um hotel de Porto Alegre. Vivemos um momento de crise na segurança, com pessoas sendo mortas pela criminalidade. O que dizer a quem perde um filho, uma mãe ou um pai em uma situação tão violenta? É uma dor para a qual não há consolo. Poderíamos dizer a respeito da esperança, a esperança na imortalidade, quando então nos encontraremos depois da indumentária física.
Não obstante, somos criaturas humanas, e o sentimento de amor, nesse momento, é dilacerado. Recordo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que a violência é uma doença da alma e deve ser tratada na alma, tanto do ponto de vista espiritual quanto de natureza psíquica. E para essa violência urbana, que se transformou em uma guerra não declarada, a única solução é a educação. Todas as religiões afirmam que a alma é imortal e que voltaremos a nos encontrar. Há variações teológicas, pontos de vista, mas que não suprimem a unidade básica, a imortalidade da alma. Qual a origem do mal? Por que existem tantas pessoas cruéis? Terroristas, criminosos? Para nós, a reencarnação é a oportunidade lapidadora do espírito. O espírito, na sua essência, é como o diamante bruto, por meio da lapidação ele se torna uma estrela luminosa. Esses espíritos maus primitivos ainda estão psiquicamente nas fases primárias da tribo, da barbárie, sem a menor noção de sensibilidade. Do ponto de vista antropológico, nós somos instinto, até quando surgiu a primeira manifestação do sentimento, que foi o medo. A partir daí, surgem as demais emoções. Mas isso foi há 100.000 anos. Não obstante, ainda existem pessoas patologicamente perturbadas, que ainda se encontram na fase de tormento, inquietação, e se comprazem em afligir os outros. A doutrina espírita oferece uma solução para a violência que cresce nas cidades: a educação, não apenas a educação acadêmica, mas a educação moral, formadora de caracteres saudáveis, que transforma o homem velho no homem novo, formando, por consequência, uma sociedade mais justa e altruísta. É o amai-vos e instruí-vos recomendado pelo Espírito de verdade. O Espiritismo é, portanto, um dos grandes antídotos para a violência. Aquele que conhece o Espiritismo sabe que terá de se modificar interiormente, se quiser ser mais feliz. Marco Prisco, em Luzes do Alvorecer, psicografia de Divaldo Franco, nos diz que somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos e desafios perturbadores da sociedade agressiva que prefere ignorar o bem. Em O Livro dos Espíritos, questão 756, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos. Os espíritos responderam que a humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando esteja irado. Mas, desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Esta foi a crônica do amanhecer de 07 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.